Bom dia! Bom dia! Nós estamos aqui para dar adoração, louvor, gratidão a Deus. Eu sou o Daniel, esse é o Mateus. E nós vamos adorar a Deus junto com você. Vamos orar? Deus, nós estamos aqui para te dar louvor, adoração, gratidão. Agradecer pela nossa semana, Senhor. Que o Senhor tenha nos guardado, nos protegido, nos amado, Deus. Muito obrigado, Deus. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas e nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, o justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas e nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil,
o justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Deus, olha para nós, olha para o nosso país, olha para o nosso Brasil, Deus. Venha trazer restauração, Senhor. Venha trazer cura. Venha trazer libertação, Senhor, para o nosso povo. Em nome de Jesus. Amém. E nas próximas semanas eu quero te convidar a fazer uma reflexão sobre como a coragem, que é o tema que a gente tem abordado esse ano, e lembrem que coragem só existe quando há medo também, como a coragem pode enfrentar problemas graves na nossa própria história. E eu escolhi a família de José, porque a gente sempre pensa no José, nos problemas do José, quando ele chega no Egito. Mas José tem muitos problemas. E a família dele também tem muitos problemas. E eu queria te convidar a acompanhar a leitura que a gente vai fazer de Gênesis 37, de 1 a 11. Ela vai ser projetada, mas você pode acompanhar aí no seu aplicativo também, se você quiser, na sua Bíblia. Tá? E aqui é um breve histórico do que começa a história de José e o tema daquilo que a gente vai abordar nessa noite. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, ele acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. A outra versão diz que era uma roupa colorida, tá? Roupa colorida é caro. Na antiguidade não tem maneira de tingir se não for isso de forma artesanal. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que vocês ouçam o sonho que eu tive. Sonhei que nós estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isto o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou este sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo que ele falou no coração. Versículos 19 e 20. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora e vamos matá-lo e jogar o corpo dele numa daquelas cisternas, e diremos que um animal selvagem o devorou, e nós vamos ver em que vão dar os sonhos dele. Gente, há duas maneiras da gente ver a Bíblia ou qualquer livro: de uma forma sincera, honesta, que lê o livro, ou de uma forma um pouco infantil, um pouco generalizada. Eu tenho o desafio de contar um pouco para vocês de qual é a história dessa família e do que eles estão vivendo. E hoje o tema que eu queria abordar com vocês é tragédia, sonho
e coragem. Queria dizer para vocês, para começar, que a família de Jacó vivia uma tragédia após a outra. O primeiro problema de Jacó é que ele tinha 4 mulheres. E se na antiguidade ter 4 mulheres poderia ser algo relativamente pacífico, não era para Jacó algo pacífico. As irmãs, ele amava Raquel, ele tinha um amor profundo por ela, mas o pai deu Lia em casamento para ele. E aquilo era um conflito constante. A briga entre as irmãs se aguçou muito. E cada uma delas deu uma serva delas para ter filhos, né, através de uma das suas servas, tá? Que são as 2 que estão mencionadas aqui, Zilpa e Bila, tá? Se você ler Gênesis 34, acontece uma tragédia. A irmã deles vai ao shopping, vê as compras da cidade, como as mulheres de Canaã se vestem, e ela é estuprada por um dos moradores daquela região. Seus irmãos, em vingança, fazem um aparente pacto, mas de verdade o que eles querem é vingança. Então, bem à moda da antiguidade, eles praticam um genocídio. Não matam só o pai, a família de quem fez isso, matam a cidade inteira. Então, quando a gente lê essa história aqui dizendo, olha, o José vinha e contava notícias ruins dos seus irmãos, você fala, sei lá, de repente eles brigavam, aí eles tinham probleminhas. Não. A família dele é uma família terrível. Quando o pai dele sabe o que eles fizeram, ele diz, vocês estão perdidos, o que vocês fizeram, os moradores da terra vão se unir, vão nos destruir, nós somos poucos diante deles. E ele diz, olha, vamos invocar o nome de Deus, então deixem os ídolos de vocês de lado. A idolatria na terra de Canaã é uma coisa perversa, e todos eles têm uma tendência, ou têm uma origem idólatra, tá? Isso é que o texto de Gênesis conta textualmente. Então José, ele tem um problema. Ele é filho da esposa que Jacó ama. Por Raquel ele trabalhou 14 anos, sem ganhar nada, só para casar-se com ela. Quando nasceu José, e ela era estéril, quando nasceu José, ele falou, vou embora para minha terra de volta. E aí ele trabalhou mais tempo, ele foi enriquecendo. Mas ele amava Raquel. Quando ela vai dar à luz o irmãozinho mais novo de José, que é Benjamim, ela morre no parto. Com isso, Jacó se apega a seu, para ele, filho que lembra sua esposa amada. Só que ele tem mais 3 esposas. E ele tem mais 11 filhos. Mas ele ama José. E os seus irmãos odeiam José por isso. Mas quando você fala assim, odeia e tal, eu já contei a história dos irmãozinhos deles para vocês. Então quando eu falo que eles odeiam, você lê o verso 20 dizendo, nós vamos matá-lo. Você acha, não, eles estão de brincadeira. Eles mataram uma cidade inteira. Eles não vão matar, eles vão vender o irmão dele para o pior lugar que existe na antiguidade, o Egito. Morte lenta. O que eles dizem no verso 20, que a gente leu, é a história que eles contam para o pai durante décadas, dizendo, olha, um animal, olha, vê se você reconhece essa roupa de manga talar, compridas e coloridas, toda rasgada. Acho que um animal deve ter pego ele. E ele não soube, só sobrou a roupa. Essa foi a história que se perpetuou. Jacó tem um problema. Ele tem uma predileção explícita. Todo mundo sabe. Não é coisinha de denguinho, não. Todo mundo sabe. E esse ódio na família, a rivalidade, levou José até o momento em que ele vai ser vendido. E o texto vai falar lá para frente, a partir dos capítulos 40 em diante, que esse momento quando ele é vendido, José está desesperado, implorando a eles que não façam isso. E quando eles ficam presos no final da história, você quer saber a história toda, você tem que ler aí do 37 ao 50, tá bom? Mas a gente vai conversar disso nos próximos dias também.
parece que a tragédia que ele está vivendo o conduziu até esse lugar onde ele está agora. E é inevitável que ele tenha que lidar agora com a escravidão no Egito, com o ódio da sua família, com a coisa quase imperdoável de imaginar que quem vendeu você para a morte foram seus próprios irmãos. Ele vai lidar com isso e até o nascimento dos filhos dele, quando ele já está numa situação décadas passadas melhor do que ele está agora, ele ainda lembra do que fizeram com ele. E o nome dos 2 filhos se lembram para aquele momento de aflição que ele passou. Tão terrível. Muito bem, tragédia, sonho e coragem. Como lidar com as tragédias? Essa é uma pergunta que aparentemente não tem resposta, mas tem sim. Primeiro, as tragédias elas têm uma característica sobre-humana. Quando a gente passa por uma tragédia, parece que a tragédia ela tem uma força de destruição que é incontrolável. Nós não conseguimos controlar a tragédia. Quando as tragédias acontecem e elas entram na nossa família, de alguma forma, parece que as tragédias ganham uma força além do tempo. E elas continuam, parece que vieram do passado, parece que estão no presente e parece que avançarão para o futuro. Então a gente tem uma sensação de que a tragédia ela vai devorar tudo o que nós poderíamos ser e todo o nosso futuro e toda a possível felicidade. A gente chega a pensar que o que a gente é a própria tragédia, o que não é verdade. Mas a gente chega a pensar. Imagina José no Egito, vendido pelos seus próprios irmãos. E aí imagina os outros escravos contando a história deles. Não, como é que você chegou aqui? Ah não, um povo foi e conquistou o nosso vilarejo e nós fomos vendidos. E como que você chegou aqui? Já pensou contar a história? Meus próprios irmãos me venderam. Alguém ia dizer, você deve ser muito ruim. Você não deve valer nada. Há um momento em que a gente pensa que a tragédia somos nós. E que por essa razão, nós não vamos conseguir escapar dessa tragédia. Mas o que eu queria falar nessa noite, e eu queria pontuar isso muito claramente, já falei isso antes, mas queria reprisar com vocês esse fato, que Deus não sonha. Porque sonhar é desejar algo ardentemente, ou secretamente no nosso inconsciente, ou de forma acordada. Deus não, Deus faz planos. E Deus pode concluir qualquer plano que Ele fizer. Você sonha, Deus faz planos. Quando os seus planos e os sonhos, eles se encontram, o plano se concretiza. Tragédia, sonhos e... Volta lá no tema. Tragédia, sonho e coragem. Nós vamos ter que falar de coragem também aqui no texto. Não tem jeito de não falar. E eu queria fazer uma outra leitura sobre o José nessa noite também com vocês. Quando Deus tem planos, não importa se você acha que os planos não vão se concretizar. Se você chega a duvidar de que vai dar certo para você. Os planos de Deus são maiores, sabe? Do que qualquer sonho que você tiver. Então quando você busca ir em direção ao plano de Deus, e como que você faz isso? Sonhando. Tentando sair do seu cenário, do seu universo, e tentando imaginar o que pode ser maior. Sabe? E é interessante que José começa, o seu maior problema é quando ele começa a sonhar. E o pior problema é quando ele começa a falar. E gente, vocês têm que entender que ele é um adolescente. E adolescente está se descobrindo, ele tem 17 anos. E ele quer contar as coisas boas. Todos os irmãos dele são mais velhos que ele. Lembra que foi difícil para a mãe dar a luz a ele? Então ele tem dificuldades, muitas dificuldades. E ele conta os sonhos. Talvez você possa criticar o José por ele ser ingênuo. Eu acho que é da idade. Mas ele tem coragem de contar os sonhos dele. O que é uma coisa ruim e boa. Nós vamos ver o que é bom nisso, tá? Eu queria te dizer que existem sonhos que você tem que Deus gerou em você. E eu queria expandir essa ideia para dizer para você que todo ser humano parece ter sonhos que Deus colocou nele. Sabe? Será que Einstein e a teoria da relatividade não estavam inatos nele em algum lugar? Será que essa genialidade veio do nada?
Será que essa ideia de gente descobrir antibióticos e outras tantas coisas que mudam a história humana não vem de Deus? Existem sonhos que estão em você que você pode achar que são seus, porque eles são fúteis às vezes. Desculpa, nós somos fúteis. Mas existem planos que são de Deus. E quando você começa a sonhar o que Deus planejou, aí é lindo. Aí a coisa vai ficar boa. E eu quero te desafiar nessa noite a imaginar que existem sonhos que estão em você, que Deus é que colocou dentro de você, sabe? E eu queria te dizer que quando Deus está no centro da sua história, e José é uma pessoa que não abandona a Deus. Se você ler a história dele toda, há uma repetição de uma expressão. E tudo que ele fazia, prosperava. Deus fazia prosperar. Ele é uma pessoa de Deus. Ingênuo, mas uma pessoa de Deus. Quando Deus está no centro da sua vida, a sua vida vai seguir o DNA divino. Aquele plano divino que Ele preparou para você. E o que você precisa fazer? Não atrapalhar. Ajudar você não consegue. Não atrapalhar é a primeira coisa que você tem que fazer. Deixar Deus trabalhar. E entender que tem planos em você, e nós vamos falar disso, que Deus gerou em você e que vem de Deus. E quando esse sonho, plano, estão em você, eles vão se concretizar. Tá bom? Deus vai transformar o que é impossível numa realidade. O sonho que José tem é um sonho de grandeza. É sim um sonho de grandeza. Qualquer irmão que ouvisse uma história de que, o carrinho dele se inclina diante do carrinho, vai dizer, é Transformers agora esse carrinho, que se inclina diante do meu? Que feixe é esse de colheita que se inclina diante do meu? Isso era um sonho de grandeza. E ele contou. E depois ele tem um sonho de maior grandeza ainda, o sol, a lua e 11 estrelas. Fala, meu filho. Até o pai dele falou, meu filho, eu e sua mãe. Por que ele falou, não, eu e as suas mães? Porque, tecnicamente falando, ele é casado com Lia agora. Tá bom? Desculpem, mulheres, mas a antiguidade funciona assim. Essa é a realidade. Ele é casado com Lia. Ele era casado com Lia e Raquel. Agora, só com Lia. Eu e sua mãe vamos nos inclinar diante de você? E os irmãos dele o odiavam mais ainda. Queria te falar uma coisa que é impressionante. É que a graça de Deus pode ser superior às tragédias. Eu gosto de dar um exemplo, porque talvez seja algo que me marca. E eu queria te chamar a atenção, se você gosta do litoral do nosso país, é muito comum você encontrar flores que saem do meio das rochas. E a primeira vez que eu vi uma flor saindo do meio de uma rocha, só tinha rocha, não tinha terra, não tinha nada. Eu fiquei falando, puxa, deve ser algo passageiro. Com o passar das vezes que eu pude ir à praia, eu comecei a perceber que existem flores que nascem nas rochas que se fendem. Não posso dizer para você quanto tempo elas duram, mas posso dizer que elas são persistentes e que para elas nascerem as rochas têm que se fender. A graça de Deus planta sementes no meio da tragédia, para florescer a sua graça no meio de nós. Não importa a sua história, não importa que as coisas não aconteceram como você gostaria, Deus planta flores no meio das rochas que se trincam, que se fendem. Deus pode, a graça dele pode fazer isso. Mas quando a gente vai contando a história de José, dessa família destruída, a gente fica com um problema grave de pensar, meu Deus, será que alguém que tem uma história familiar complexa, que tem desilusões, que passou por tudo isso, pode ter uma história transformada? E a Bíblia escreveu esse texto para dizer para você que é possível, que isso pode acontecer na sua história. Não importa se a sua família era daquelas bonitinhas de foto na frente, sabe? Para todo mundo ver, ou uma família quebrada. A graça de Deus pode operar. E é por isso que você tem que entender que tragédia não é o fim da história. Sonho é o caminho. Queria te desafiar nessa noite.
a sonhar. E a sonhar sonhos que não sejam simplesmente os seus sonhos, que são passageiros, mas sonhar sonhos que sejam os planos de Deus para você. Porque eles vão acontecer. Quer os seus irmãos acreditem ou não, eles vão acontecer. Segunda coisa que eu queria dividir com vocês, então a gente falou sobre sonhos e os planos de Deus. A segunda coisa que eu queria falar com você é sobre coragem, que é o momento quando os sonhos se concretizam. Coragem, né? Eu fiz uma correção aí, mas não deu certo aí no nosso pró-presenter. Então, vamos na minha, escute aí. Coragem quando os sonhos se concretizam. Sabe? Quando as notícias ruins vêm de uma vez, elas desenham um cenário só, que é o cenário da destruição. Em direção ao Egito, o Egito é um lugar, sempre foi um lugar muito desértico. Enquanto os midianitas vão levando José para o Egito, a paisagem vai se transformando e as grandes construções arquitetônicas do Egito são vistas. Só que no tempo, diferente dos nossos dias hoje, isso significa que vidas humanas custavam o preço daquelas construções. Enquanto ele vai se dirigindo para o Egito, os acontecimentos da traição dos irmãos, dele ter sido jogado numa cisterna no deserto, numa região desértica, ou seja, cisternas profundas, dele entrar em desespero, há um momento em que parece que os nossos sentimentos de revolta e de sentir o ódio em volta da gente, parecem ir tomando conta do que nós somos. E parece que nada vai mudar, tá? Mas eu queria dizer que José é corajoso. Você pode dizer o que você quiser, mas se você disser que José não é corajoso, você está louco. Porque José, a primeira coisa que ele faz... obrigado. You saved my life. Isso aí. Coragem quando os sonhos se concretizam. José, ele tem coragem de declarar os seus sonhos. E às vezes a gente não tem coragem de falar do que a gente sonha. A gente tem medo de ser incompreendido. E quando você sonha, e você é corajoso, depois eu vou te dizer que não adianta contar para os outros também não. Eu vou te dizer que sonho é seu. Não é de ninguém mais, é seu. Mas quando você tem coragem de dizer para alguém o seu sonho, você assume o sonho. Você diz, o sonho é meu. Eu sonho desse jeito. E quando ele declara os sonhos para os seus irmãos, os irmãos ficam furiosos. Mas ele encara o sonho, ele diz, esse sonho é o meu sonho. Eu sonhei. O que vocês acham? Nossa, eles odiaram mais ainda, né? E quando você declara o sonho, uma coisa que você tem que pensar enquanto você sonha, e aí eu estou falando de planejar mesmo, de almejar, de ficar naquele estágio de criar mundos que não existem. O que o sonho quer dizer? O que você acha do meu sonho? Não importa a ninguém o seu sonho, porque ele é seu. O que os outros acham não vai mudar. Os irmãos disseram, nós vamos acabar com esse moleque, nós vamos matá-lo, e eu quero ver o que os sonhos, em que os sonhos vão se dar. Nós vamos jogá-lo na cisterna, jogaram, e agora o que nós vamos fazer? Vamos deixar um animal, matá-lo? Ou nós vamos, não, aí tem um que entra, Judá, nós vamos falar dele na semana que vem, é um cara, gente boa, diz, não, ele é nosso irmão, vamos vender para o Egito, matar não, vamos vender como escravo para o Egito, cara generoso, bondoso, quem não queria ter um irmão desse, né? Gente boa. Então, as pessoas, elas não vão determinar qual é a estrada que você vai percorrer, não existe isso, sabe? E aí eles dizem assim, você pensa, quando ele conta o sonho, que você vai reinar sobre nós? Você pensa que você vai dominar sobre nós? E aí eu queria te contar uma coisa, muito clara, nós vamos falar disso daqui a pouco. No dia que eles aparecem no Egito para pedir comida, se você não conhece bem a história, eles vão no Egito pedir comida, tá? E José é o segundo homem mais importante do mundo naquele momento. E José se lembra dos sonhos. E eles estão ajoelhados diante dele, com o rosto em terra, porque ele é poderoso. Você vai dominar sobre nós? Aquele franzino, magrelo, talvez, adolescente.
com o quê? Espinhas, vai dominar sobre nós? Eles o enviam para o destino mais cruel, de maneira que quando eles terminarem o trabalho, nunca os sonhos vão se concretizar. A escravidão, ela tira toda a honra que você tem, de decidir as mínimas coisas. Então toda aquela possibilidade de prosperidade, José vai perder. A escravidão, ela mói o espírito humano para humilhar ao máximo a pessoa. E José passou por tudo isso, enquanto seu caráter está sendo trabalhado. O homem de Deus que ele vai ser está sendo trabalhado. E quando você lê a vida de José tentando achar um erro, se você é tão ingênuo assim de ler a Bíblia para acusar os outros, porque isso é uma bobagem, né? Mas tem gente que gosta. Você não vai achar nada além da ingenuidade dos 17 anos para acusá-lo. Ele é uma pessoa impressionante. Seu caráter, sabe? E a Bíblia diz que tudo o que ele faz é abençoado. Meu irmão, quem que não quer quem que não quer encostar num camarada desse e falou, passa essa bênção para mim aí. Tudo que ele faz é abençoado. O caráter dele é um caráter transformado, mesmo no meio de tudo que ele está passando. Tá? Então é preciso coragem para que os sonhos se concretizem, sabe? Sonhos geram inveja. O dia que você contar um sonho bem, né? Contar para um amigo seu, para uma amiga, e dizer, só você que quer tudo? Sua roupa vai ser a melhor? Você quer todo o brilho do mundo? Você cantou Minha Pequena Luz, mas você quer ser uma grande luz, uma grande estrela, né? Pelo que eu estou vendo. Então, as pessoas vão começar a ter inveja, sabe? E eu acho interessante isso, porque eu venho de uma geração em que, aparentemente, para você não ser uma pessoa vaidosa, você tinha que escolher seus talentos, esconder seus talentos, e as suas virtudes iam aparecer publicamente, porque você é uma pessoa privilegiada, talentosa. Hoje não existe isso mais. Isso é uma coisa de outras gerações. Hoje, não importa se tem talento, é importante aparecer. E nós estamos aí para aparecer. José vai ser trabalhado o seu caráter de uma tal forma que nas posições mais humildes ele descobre que a bênção de Deus está lá com ele. Escravo, depois prisioneiro. Onde quer que ele esteja, a bênção de Deus está com ele. Ele aprendeu isso. Sonhos geram inveja. E existe todo tipo de vaidade, gente. Existe vaidade física, vaidade financeira, econômica, social. Moro no bairro tal, né? Existe vaidade religiosa também. Tem gente que é de uma espiritualidade, né? Mais alto, se acha mais espiritual que os outros. Existe todo tipo, vaidade acadêmica, dos talentos. Como lidar com isso? Apesar de José ter sonhos, ele aprendeu que os sonhos vêm de Deus. E ele diz isso para os outros: os sonhos vêm de Deus. Ele sabe que Deus está acima de tudo. E a gente vai ter que lidar assim, com essa questão de sonhar os outros, a nossa própria vaidade e o que seja humildade. Ele vai dizer para Faraó no futuro, quando diz, olha, eu ouvi falar que o Espírito dos deuses santos está em você. Diz, não, a Deus pertencem as interpretações dos sonhos. Ele vai dar conhecimento a Faraó, o que significam os seus sonhos. Como ele aprendeu a lidar com os sonhos. E como eu e você podemos lidar com os sonhos. Ele começa lidando com os sonhos aparentemente de uma forma desastrosa. Ele quer ouvir o que os outros têm a dizer sobre os seus sonhos. Ele quer ouvir a opinião, ele quer fazer uma enquete geral do que a sua família acha dos seus sonhos. E a sua família o odeia. Como lidar com os sonhos? É preciso coragem. Primeira coisa é que você tem que assumir seus sonhos. Não dá para terceirizá-los. Não dá para dizer, olha, eu conheço alguém que teve um sonho que 11 estrelas, a lua e o sol o rodeavam. O que vocês acham? Não. Você tem que assumir que sonhos precisam de coragem. Os sonhos eles podem até passar, mas a coragem
ela deve continuar confiando que sonhos vêm de Deus. Muitas pessoas culpam os outros porque deixaram de sonhar. Sei lá, minha família não colaborou. Eu tinha tantos sonhos, mas eles me venderam. E agora? Como é que eu vou sonhar? José continuou firme no sonho. Continuou confiando que Deus estava acima das circunstâncias. E continuou, onde quer que ele estivesse, ele era uma bênção. Na prisão ele era uma bênção, em qualquer lugar. Às vezes a gente quer culpar os outros pela tragédia que nós estamos vivendo. E eu queria te dizer que talvez você não, com certeza você não escolheu a família onde você nasceu. Com certeza você não escolheu as chuvas, as tempestades, o que você passou. Mas você pode escolher se vai sonhar ou vai desistir de sonhar. Você pode escolher se você acredita que Deus tem um plano ou se você desistiu do plano. Quero falar muito honestamente com vocês. Muita gente passou por abuso na infância, quando era criança ainda. Isso é uma realidade na nossa sociedade e no mundo inteiro. Como sonhar quando eu passei por uma situação tão trágica como essa? Como é que eu vou continuar lidando com as situações da minha vida se parece que a tragédia envolveu a minha vida emocional, física e até espiritual? Há pessoas que quebraram porque conviveram com igrejas abusivas também. Pegaram seu dinheiro, pegaram seus sonhos, pegaram suas ideias e por fim parece que alguém tragou a sua fé. Isso sobrou só um risinho amargo que nunca vai ser uma esperança. É só um risinho amargo. Mas não aconteceu isso com José. Não aconteceu isso com ele. Tudo isso aconteceu com ele, mas ele não deixou que terminasse assim. Algumas pessoas passaram a pensar que Deus não tem mais planos e que eles não podem mais sonhar, porque Deus desistiu deles. José não. José continuava vendo Deus em tudo. Por fim, eu queria então falar como é que sonhos e coragem podem andar juntos. Claro que vocês estão vendo que eu estou expondo a vida de José. Eu não sabia as canções que vocês iam cantar, mas eu tinha colocado no meu esboço que Deus criou você para ser uma estrela. Era isso que José entendeu. Ele diz, olha, o meu brilho vai fazer com que as estrelas se inclinem diante de mim. Olha que coisa prepotente. Mas era o sonho dele. Tudo ia girar em torno dele. Não importa se você tem uma pequena luz. Deus mandou você brilhar. Ele criou você para brilhar. E é a história de José. Ele está sonhando com estrelas que brilham. No final da história dele, ele vai dizer para os seus irmãos, vocês pensaram em fazer o mal para mim, mas Deus transformou isso em bem. Se eu e você podemos compreender que as tragédias não são o fim da nossa história, mas que Deus quer transformar em flor a nossa história, de fendas, de trincas, de termos sido quebrados, que Deus tem um plano para isso, então eu vou entender minha história de uma forma diferente, que Deus pode transformar o mal em bem. E é isso que ele responde nos seus últimos capítulos do livro de Gênesis, tá? O plano divino, segundo José, é a vida, não a morte. Deus não quer se vingar das pessoas. Deus não quer atacar os diferentes, massacrá-los. O plano de Deus é vida, sabe? E o que é interessante é que o pai, quando ouviu a história, ele guardou no coração. Você quer alguém bom para ouvir seus sonhos? Escolha pessoas que guardem no coração, que não sejam precipitadas, apesar que ele não gostou muito da história. Ele disse, meu filho, o que você está querendo dizer? Eu e sua mãe vamos nos inclinar diante de você? Ele não falou nem dos irmãos, mas a Bíblia diz que ao invés dele retaliar o filho, ele guardou no coração. Você quer contar os seus sonhos para alguém? Pode contar, que não vai fazer diferença, porque os sonhos são seus. Ninguém vai poder arcar pelos seus sonhos. Olha Deus, eu não fui tudo aquilo que o Senhor sabe, me venderam, e agora? Você vai poder usar o argumento que você quiser, mas os sonhos são seus, e cabe a você entender que Deus não desistiu de você.
no coração é o único lugar onde seus sonhos não se corrompem. Porque fora, eles vão se confundir com a realidade. Mas dentro de você, eles vão estar em estado puro. E quando você se encontrar com a criança que você foi, ou que você ainda é, saiba que é ali que os grandes segredos de Deus no nosso coração são construídos. E ali, Ele vai sacramentar esses propósitos para torná-los do tamanho que Ele quer. Quando Ele veio encontrar com os irmãos disseram assim: lá vem o sonhador. Vamos ver em que vão dar os sonhos dele, né? Como é difícil ser sonhador. Como é ruim você ser taxado de sonhador. Porque ser sonhador exige coragem. Porque está todo mundo encolhido. Veio a pandemia, vieram os problemas e tantos outros. Está todo mundo encolhido. Você vai ter coragem? Sonhar vai te deixar sozinho. Porque quando você sonhar, e seu sonho estiver claro, e os planos estiverem claros, você vai entender que é pessoal. Não dá para dividir com todo mundo. Sonhos vão gerar incompreensão. Pessoas não vão entender onde é que você quer chegar com isso, porque o sonho é seu. Eu tinha um amigo, a gente não convive mais como convivíamos antes, mas era uma pessoa de uma expressão nacional, um teólogo que eu respeito muito, uma pessoa com uma prática de assistência social muito querida. E mensalmente a gente se encontrava. Eu lembro de uma vez, numa conversa, eu colocar uma visão minha e eu disse para ele: como que você vê o que eu estou falando? Ele falou: eu não vejo. Quem tem que ver é você. E se você enxergar, já é suficiente. Não é da conta de ninguém. Se Deus tem um plano para a sua vida e Ele tem, já é suficiente. Se você compreender isso e disser: Deus, eu quero que esse plano se concretize, sabe? Você vai ter que abandonar a segurança para sonhar. E às vezes é difícil, porque a gente quer fingir que a gente não sonha. E que a gente quer ficar escondido num lugar onde a gente quebrou, dizendo: olha, um dia as coisas vão passar. Não vão passar. Elas vão ser transformadas. É assim que Deus trabalha. Ele não esconde a nossa história, Ele transforma. Sonhos que são planos de Deus não podem ser destruídos. Você está entendendo? Não podem. O dia que Galileu foi falar: olha, não é bem assim, não é a terra, não é o sol que gira em torno da terra. A galera da igreja veio e falou: olha, tem certeza? Se você não disser isso, você vai ser excomungado e vai... Eles não. Mudou a sua ideia, né? Mas não importa o que a igreja daquele tempo de Galileu achava, a terra que gira em torno do sol, isso continua sendo prevalecido. Ou essa ideia é a que prevaleceu, porque ela é a realidade. Veja bem, não importa qual é o seu sonho, de que natureza ele é, se ele veio de Deus, ele vai se concretizar. E às vezes nem você acredita. Eu vou ser sincero para você que José continuava tentando sair do buraco onde ele foi colocado, e cada vez ele afundava mais. E no escuro da prisão ele dizia para os homens que ele revelou o sonho, diz: olha, lembram de mim, mas eles esqueceram. Os irmãos disseram o seguinte: nós vamos agir e vamos ver em que vão dar os sonhos dele. Ninguém sabe onde vai dar a sua vida, essa é a verdade. Nem você. Mas Deus tem planos maravilhosos. E os planos que Ele tem estão revelados na pessoa de Jesus, que morreu a sua morte pelos seus pecados. E eu acho lindo quando José está agora como o segundo homem mais importante do Egito. E os irmãos se inclinam diante dele. E a Bíblia diz essa expressão: lembrou-se José dos sonhos.
Agora eu entendi. Mas quando você entender, não vai precisar sonhar mais. Por isso é que eu e você somos convidados a ter coragem, para que os planos se concretizem. E eu queria falar pessoalmente a você, que desistiu dos seus planos, que está remoendo uma história religiosa, familiar, de relacionamentos, cultivando a destruição da traição. É muito duro. Não vou dizer para você que é fácil, não. Que as tragédias são fáceis, não. Mas eu queria te desafiar a ter coragem de receber os planos de Deus para a sua vida. Para quem está acompanhando na internet, a gente se despede. Queria orar por você. E eu queria orar com você também. Que de alguma forma está destilando o veneno que foi injetado na sua própria vida. E você continua perpetuando uma história que devia ter sido transformada pela graça de Deus. Você não pode voltar na história, no tempo. Você pode tentar odiar pelo resto da sua vida, você pode tentar fazer essas coisas, mas só vão mudar você para ser uma pessoa pior. E eu quero orar para que Deus nos ajude a abandonarmos histórias de destruição, a abandonarmos histórias de situações que não são as melhores para nós. Eu queria orar com você. Deus, olha as pessoas que vão acompanhar essa mensagem, não só nessa noite, mas em dias que virão. E por favor, Senhor, socorre aqueles que estão dominados pela tragédia, cheios de desesperança, porque se sentem vendidos pelos amigos e não sabem para onde olhar mais. Queria pedir que a tua bênção e o teu plano se tornem visíveis para cada um deles. Que o nome de Jesus, Senhor Deus, seja sobre a vida de cada um das pessoas que hoje desejam ver sua história transformada pela tua graça. Em nome de Jesus, amém. Estou muito feliz que você está conosco, que você está acompanhando a nossa manhã de redenção e que isso está sendo uma bênção para a sua vida, eu tenho certeza. Eu quero te convidar para conhecer algumas coisas mais que nós estamos fazendo. Queria falar para você do Redenção Kids, que é o nosso canal de YouTube específico para falar para crianças com arte, de uma forma diferenciada, de uma forma divertida, alegre, muito bíblica. Então eu queria que você acompanhasse esse projeto que nós também desenvolvemos no YouTube e queria também te convidar para você acompanhar as orações diárias que também estão no meu canal do YouTube e estão também nas minhas redes sociais. Tudo isso você está acompanhando nos endereços que nós estamos passando agora e que você pode ver nesse vídeo. Mas mais do que isso, eu queria convidar você para ser um parceiro de redenção. Queria convidar você para, olhando para esse QR Code que nós temos aqui, contribuir voluntariamente para que esses projetos que eu quero que você veja possam ir mais longe, porque tudo isso é gratuito para que a gente possa compartilhar do amor de Deus. Com a sua ajuda, com certeza nós iremos mais longe. Então, por favor, entre no seu banco, então, com esse QR Code, faça a sua contribuição e se comunique com a gente que você é um parceiro ou deixe contato para que a gente possa também entrar em contato com você para agradecer esse privilégio que é ter você com a gente.